noite a todos aí. Então hoje é a nossa última aula da disciplina. Espero que todos tenham gostado e que foi um momento assim de bastante reflexão, que a gente trabalha alguns temas de relevância, eu acho, para a sociedade, como essa sociedade evolui, o quanto essa educação ela é transformadora na sociedade, como nós somos moldados pela nossa cultura e o que a escola pode quebrar paradigmas, que foi o debate da última aula que é relacionado ao racismo, como que a gente pode atuar contra esse preconceito, tudo. Não basta, não basta só falar as leis, mas sim de uma postura de consciência, então assim, de conscientização, então tem todo um trabalho que deve ser feito contínuo, e até mesmo de postura do professor. O artigo fala muito disso, na postura do professor, certo? Mas o que vocês estão mais esperando seria para a gente comentar sobre a nossa avaliação, que vai ter agora no final de semana, e é uma prova que vai apresentar o que foi que a gente realizou nesses debates. Então, assim, pegando o material aqui, a gente falou muito naquela questão. Vocês estão visualizando minha tela não, né? Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Estão me ouvindo, beleza? Ouvindo sim, a tela não está dando para compartilhando nada não. Não, eu vou compartilhar agora, tá? Beleza? Agora sim. Beleza. Então, assim, a aula, capítulo 1, a gente definiu aquela aula 1, esse capítulo que eu quero que vocês mais tenham ênfase no estudo de vocês, que seria o que era a sua sociedade. E a gente falou os três principais autores aí, sociólogos, que a gente falou de Karl Marx, falou de Durkheim, falou de Max Weber. Por exemplo, Karl Marx escreveu um livro que era o Capital, que ele falou muito disso, assim, sobre essa sociedade, tudo. Max Weber já vinha que a questão que o proletariado era transformador da sociedade. Então, assim, esses autores aí vai cair particularidades dele na nossa avaliação. Então, o que eu vou pedir para vocês? Que vocês realizem essa leitura dessa aula 1, certo? Então, assim, definiu, e vocês entenderem o que é uma sociedade, tudo isso aí que vai ser questão dessa prova, certo? Então, assim, como eu falei para vocês, que é o Marx falou do livro Capital, como, por exemplo, o que é sociologia, o que a sociologia estuda, entendeu? A ciência que estuda a sociedade. Então, tudo isso aí, por exemplo, os três autores que apresentam essa parte, esse momento aí de explicar a sociedade, então são eles. Então, assim, é bem isso mesmo. E, por exemplo, Max Weber até fala aqui a questão que o proletariado vai promover transformações importantes na sociedade e um grupo que vai, por exemplo, que vai ter uma superação das desigualdades sociais, que vão falar aí o que esse proletariado que se transforma numa classe média, então, assim, que vai mudar essa sociedade, certo? Então, assim, dessa primeira parte, então é importante isso, e também, por exemplo, a gente falar, por exemplo, uma sociologia da educação, o que seria. Então, assim, o que essa sociologia da educação ela estuda? Estuda as instituições, a forma como que é realizado o ensino, então tudo isso representa isso. Então, é um estudo entre a escola e a sociedade. Então, isso aí foi o que a gente, foi assim, os debates que a gente teve nessa disciplina. Então, assim, eu recomendo que vocês realizem a leitura aí da aula 2, 3 e 4, mas, assim, com ênfase nesses pontos que eu estou falando para vocês, certo? E, por exemplo, quando a gente fala em cultura, cultura representa valores, crenças da nossa sociedade. Então, naquela atividade, eu quero que vocês saibam muito bem o que é uma sociedade, o que é uma cultura, o que é uma educação, o que é uma sociedade, uma sociologia da educação. Então, todos esses temas aí, eu vou deixar de bastante relevância na prova, tá bom? Então, assim, para me mostrar que vocês sabem.
E aí, em relação à cultura, eu vou falar sobre quais tipos de cultura. Cultura popular, cultura em massa, erudita. Então, gostaria que vocês façam essa diferenciação. O que é uma cultura material, certo? Que é composto por edifícios, prédios, uma cultura imaterial, que é costumes, por exemplo, aqui em Paracatu tem o pão de queijo. É um patrimônio imaterial de Paracatu, cultural e material de Paracatu. O modo de preparar esse pão de queijo. Então, assim vai assim pelos costumes. Tem a empadinha, certo? Então, tudo isso aquela empadinha de massa fina é muito culturalmente aqui da culinária aqui. Então, assim, o pessoal valoriza muito isso daqui, certo? Então, tudo isso, assim, como festas típicas, esses aí são patrimônios o quê? Imateriais. Por exemplo, aqui tem a igreja de Santo Antônio, que é uma igreja histórica. Então, assim, isso é um patrimônio material. Então, essa diferenciação dos dois aí, eu quero ela. Certo? Então, assim, bem tranquilo, né? Em relação ao nosso debate aí da aula passada, em relação ao papel da educação na desconstrução do racismo, eu até faço uma questão lá na prova em relação a isso. E aí eu peço para vocês marcarem a alternativa incorreta. Então, assim, mas o que eu quero que vocês tenham em mente é que não basta só eu passar leis contra o racismo. Eu tenho que o quê? Eu tenho que ter uma mudança de postura. Então vai muito mais além disso, no informativo que existe uma lei que pune quem comete, que é crime, mas isso vai muito mais além do que isso, certo? Então, seria basicamente esses temas. Então, o material que era para vocês estudarem, eu vou pedir para vocês focarem nesses três. Nessa apostila aqui, Educação à Distância, Sociologia, Cultura, Educação e Escola. Aquele material do módulo 2, que é sobre cultura, que é essa aqui, ó, cultura. Esse material aqui, toda a matéria aqui, o que é cultura, que é esse aqui eu vou pedir para vocês, deixa eu abrir, darem uma lida, que algumas questões foram tiradas até desse material, tá? Aqui, ó, cultura. Então, aqui, ó, cultura e tipos de características. Aqui fala um pouquinho o que é características da cultura, cultura na sociologia, sobre os tipos de cultura, cultura em massa, cultura popular, erudita, certo? Cultura material, cultura imaterial, certo? Cultura organizacional, cultura corporal. Lembrando que a gente não tem cultura da sociedade, a gente tem cultura em massa, tudo. Não tem esse termo, cultura, sociedade, tá? Então a gente tem a sociologia que vai tratar isso, certo? Elementos, cultura brasileira e outro, certo? Então, beleza, pessoal? Então esses dois materiais e aí aquele que é do módulo 3, que eu peguei o material de cada módulo, do módulo 3, que foi a questão, é aquele artigo lá que vai falar sobre material 3, educação, escola, resumo, debate, cultura, não, esse aqui não, esse aqui é o módulo 2, módulo 2. Esse aqui é o módulo 3. Módulo 3, o papel da escola na desconstrução do racismo, preconceito e discriminação, tá? Então, que seria esse tema. Eu peguei que foi o fórum, mas não é o fórum, o conteúdo do módulo 3. Então, esse artigo aqui, que eu quero que vocês tenham noção dele. Então, o papel da escola na desconstrução do racismo, preconceito e discriminação. Então, esse trabalho aqui, que é o trabalho que
Tem um PDF. Tá aqui o papel de escola na desconstrução do racismo. Então, assim, eu tirei questões daqui, então, seria desse material que eu gostaria, material de leitura suave, bem tranquilo, para vocês realizarem a prova. Tranquilaça a prova, né? Sim, aparentemente sim. Isso, a prova vai ser nesse tema aí. Tá? Beleza. Alguma dúvida? Querem comentar? Não, Então, assim, basicamente assim, eu fui comentando questões da prova, então, assim, eu vou compartilhar essa videoaula para vocês, então eu recomendo até vocês realizarem, e assim, ouvirem novamente ela, assistirem ela novamente de forma assíncrona, e aí pegarem os temas lá e fazer, assim, meio que um resuminho mesmo, tá? Eu pensei em fazer essa prova de consulta inicialmente, mas eu falei, não, para mim fazer essa prova, para eu elaborar uma prova de consulta, teria que ser uma prova de consulta com nível um pouco mais alto. Aí eu falei, não, vou fazer uma prova mais simples, mas que representasse o que a gente falou aqui na sala de aula, nesses encontros, tá? Espero que tenham gostado da disciplina, que tenham evoluído, que tenha realizado reflexão, e eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês acharam, até para a gente evoluir para frente nas próximas disciplinas, a forma que está sendo conduzida. Agora eu vou passar a palavra para vocês. Professor, eu só tenho a agradecer, porque assim, a sua didática, né, as suas informações sempre foram muito claras e objetivas, né? Então, eu só tenho a agradecer mesmo. Né? Assim, não foi dado nada assim diferente do que foi falado, né, que foi demonstrado. Então, assim, para mim tá ótimo. Para mim, a sua maneira de ensinar, de passar, tá legal. 100%. Parabéns. Não, beleza, eu fico satisfeito aí, tenham gostado, certo? Então, assim, o objetivo nosso era esse mesmo, sabe? De estar ajudando vocês nesse processo de crescimento de vocês, certo? Na disciplina, como pessoa, sabe? Como educadores, que vocês vão ser educadores aí no futuro, certo? E essa disciplina, eu gosto muito dela, eu gostei muito dela, porque foi o seguinte, ela faz nos pensar o quanto nós, educadores, somos importantes para a sociedade, para a transformação da sociedade.